Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos então, irmãos, iniciarmos o nosso culto ao Senhor. Este momento importante na vida do cristão. Vamos iniciar fazendo a leitura no Salmo 46. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Salmo 46, de 1 a 11. Faremos a leitura alternada. O presbítero Everton estará acompanhando a igreja na leitura. Salmo 46, versículos de 1 a 11. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai, cuja presença agora estamos, certos de que o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai. Obrigado a Deus por este momento. Invocamos, Senhor, a Tua presença, rogamos a direção do Senhor, a Tua orientação sobre cada parte deste culto, Senhor. Tira, Senhor, de nós tudo que possa interferir nesta comunhão plena com o Senhor. Ó Pai Santo, orienta os nossos corações, a nossa mente. Toma, Senhor, cada coração e cada mente para este momento, para ouvir a Tua palavra, para louvar e adorar o Senhor com coração sincero, honesto, Senhor. Tira, Deus, tudo que possa impedir a comunhão contigo e com cada irmão aqui presente. Ó Deus, nós te agradecemos por esta preciosidade que Tu nos dás, Senhor. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, cuja presença, Deus, não podemos mensurar a preciosidade que é. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoe, ó Deus, cada ato deste culto. Nós oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Vamos, irmãos, agora entoar o hino 17, Deus seja louvado. Seja louvado,
A igreja pode se assentar. Convido a igreja agora, mesmo assentados, mas com toda reverência e temor à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura na Epístola de Judas, versículo 24 e 25. Judas, versículos 24 e 25, todos em uma só voz. Epístola de Judas, versículos 24 e 25. Leiamos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e todos os séculos. Amém. Amém, irmãos. Momento importante, irmãos, que temos para colocar diante do Senhor os nossos pecados, as nossas faltas, momento que podemos confessar a este Deus Santo, o único que pode perdoar as nossas falhas. Vamos então orarmos ao Senhor uma confissão de pecados e após alguns instantes de oração, nosso irmão presbítero Alain estará quebrando o silêncio com uma oração pública de confissão de pecados. Oremos. Compadece-se de nós, Senhor, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as nossas transgressões, lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Pois nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Sabemos que pecamos contra o Senhor e que fizemos mal perante aos teus olhos, de maneiras que terá tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós nascemos na iniquidade e em pecado nos concedeu a nossa mãe. Eis que te comprazes na verdade e no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-nos, ó Deus, com esopo, e ficaremos limpos. Lava-nos e ficaremos mais alvos que a neve. Faz-nos ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o nosso rosto dos nossos pecados e apaga de nós toda a nossa iniquidade. Cria dentro de nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos repulses à tua presença e nem nos retires do teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário. Então
Ensinarei aos nossos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-nos dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da nossa salvação, e a nossa língua exultará a tua justiça. Abre-nos, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca se manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os tu daria, e não te agradarias de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito inquebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Senhor nosso Deus, sabemos que só o Senhor é poderoso e suficiente para nós, capaz de nos guardar dos tropeços, e sabemos o quanto temos andado errante contra o Senhor. Tire de nós, ó Deus, tudo que faz separação, tudo que tem feito, Senhor Deus, essa barreira que nos bloqueia, Senhor Deus, de poder cultuar ao Senhor, de que possamos cultuar ao Senhor, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de tudo isso, pois sabemos, ó Deus, o quanto isso faz separação entre nós e o Senhor. Que o Senhor reine, Senhor Deus, em nossas vidas, que seja o prazer, Senhor Deus, a nossa alegria, a nossa porção, Senhor Deus, venha ser o Senhor dia a dia nas nossas vidas, ó Pai. Sê com teu povo, Senhor Deus, nesse instante, que se colocam, Senhor Deus, também com o coração quebrantado. Ouve, Senhor Deus, e atende a cada súplica, a cada clamor dos meus queridos irmãos nesse momento, ó Deus. Sê conosco, pois carecemos do teu auxílio a cada instante das nossas vidas. É na mediação do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura todos em uma só voz, do versículo 1 ao versículo 3. E eu peço a gentileza dos irmãos que, à medida em que forem encontrando e que puderem, por gentileza, se coloquem em pé, de pé, para fazermos a leitura de Hebreus, capítulo 12. Nós faremos a leitura todos em uma só voz, do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Leiamos assim a palavra do nosso Deus. Todos. Portanto, também nós, visto que temos de rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com os nossos irmãos aqui da música. E no segundo cântico, aqueles irmãos que se prepararam para esse momento, possam também estar adorando a Deus aqui com seus dízimos e com as suas ofertas.
santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Sensíveis ao comum, a vida é breve e incerta, que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Em comunhão, confiança e fé, na esperança em ti, por meio de Cristo nosso Senhor, em teu perfeito amor, por todos os dias. Oremos. Grandioso Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor, pois sabemos que só o Senhor merece todo o louvor, a glória e a honra que podemos tributar a alguém. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de estar na tua casa. Te agradecemos pelo teu povo aqui reunido, Senhor, com alegria cantando os teus louvores. Pedimos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando para que continuemos, Senhor, nesse objetivo, sempre no nosso viver, glorificar o Senhor em todo o tempo e aproveitando as oportunidades preciosas que o Senhor nos tem dado de estar aqui na tua casa, nos dando saúde, nos dando disposição, as condições necessárias. Louvado seja o teu nome, Pai, por todas essas bênçãos grandiosas que o Senhor nos tem concedido. Te agradecemos agora, Senhor, pela contribuição dos dízimos, das ofertas que são trazidas para o teu serviço, atendendo assim a ordem do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos teus servos aqui, neste lugar, para que possam com alegria, Senhor, continuar contribuindo, participando assim dos teus trabalhos aqui, da manutenção, da sustentação da tua obra aqui nesse lugar. Continue abençoando, Senhor, poderosamente a vida dessa igreja. Nós pedimos que o Senhor abençoe também no restante deste culto, preparando os nossos corações para receber a mensagem do Senhor, para a nossa edificação espiritual e para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Meus irmãos, eu convido a todos agora para juntos fazermos a leitura de número 151 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta essa que a sua resposta se deriva em 3 partes. Hoje nós faremos a leitura da 3ª parte. Todos vamos estar lendo tanto a pergunta como posteriormente a resposta. Leiamos. Quais as circunstâncias agravantes
que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros, pela sua natureza e qualidade de ofensa, se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outrem e também admitir reparo algum, se for contra os meios, misericórdias, juízo, luz da natureza, convicção da consciência, admoestação pública ou particular, censuras da igreja, punições civis, se for contra nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens, se for feita deliberada, voluntária, presunçosa, imprudente, jactanciosa, maliciosa, frequentemente, obstinadamente, displicência, persistência, reincidência, depois do arrependimento. Também está sendo projetado aí, quem tem de forma eletrônica ou física, os textos basilares para, ao longo da semana, estarmos aí estudando e verificando aí a veracidade das Escrituras com relação à pergunta. Eu vou estar passando agora a palavra ao pastor Wendel, que trará a mensagem do nosso Deus aos nossos corações. Boa noite, meus irmãos. Como eu fiz pela manhã, eu gostaria apenas de destacar na pergunta que nós acabamos de responder o último aspecto. Pela manhã nós destacamos o penúltimo, que tem a ver com os votos, os pactos, as obrigações a Deus, quando muitas vezes nós prometemos ao Senhor e acabamos não cumprindo. Então isso torna o nosso pecado ainda mais agravante. E também, em último lugar, o texto diz que quando nós, depois de nos arrependermos de certo pecado, voltamos com displicência, persistência, na reincidência deste pecado, isso também se torna mais agravante diante do Senhor. E a razão é porque Deus deseja que o nosso arrependimento ele seja sincero mesmo. E todas as vezes que nós nos arrependemos, mas depois de um tempo voltamos a praticar aquele mesmo pecado, isto se torna ainda mais agravante diante do Senhor. Então, por isso, a nossa responsabilidade, a nossa persistência de lutarmos mesmo contra os pecados, a fim de que eles não se tornem obstinados em nossos corações. O próprio escritor aos Hebreus, neste texto que nós lemos na liturgia, no verso 4, diz que na nossa luta contra o pecado, nós não temos resistido até o sangue, porque a ideia do escritor bíblico é de que nós tenhamos mesmo uma luta contínua contra os nossos pecados, para que depois de arrependidos, nós não voltemos a cometer aqueles mesmos pecados, os quais nós já confessamos ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe para que esta pergunta e resposta que nós acabamos de professar possa realmente trabalhar os nossos corações. E como o nosso irmão presbítero Alain mencionou, os textos bíblicos estão aí para que possamos depois examiná-los e conferir também aquilo que a Escritura nos ensina a respeito disto. Meus irmãos queridos, nós vamos então dar sequência à exposição que estamos fazendo na carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero convidar os irmãos para abrirmos o capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1. Nós entramos agora no último capítulo desta carta. E como eu disse aos irmãos pela manhã, o nosso objetivo é finalizar a carta aos Filipenses, que nós havíamos já começado, e depois de finalizarmos, nós começarmos nos cultos vespertinos com a exposição dos evangelhos. Se Deus nos der graça, saúde, nós vamos então, assim como fizemos pela manhã, introduzindo o Antigo Testamento, em Gênesis 1 e 2, nós faremos também a partir de Mateus, capítulo 1, se Deus assim nos permitir, logo depois que finalizarmos este texto, este capítulo 4
de Filipenses. Hoje nós vamos ler apenas o verso 1 do capítulo 4. Eu quero convidar os irmãos para que façamos essa leitura juntos. Vamos ler. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que tem sido lida neste lugar e agora, de maneira específica, será também explicada. Que o Senhor me abençoe, bem como também aos meus irmãos, para que possamos juntos sermos, ó Deus, edificados por esta mensagem do Senhor. E tendo os nossos corações transformados, possamos agradar o Senhor mais e mais em nosso dia a dia. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este versículo de Paulo aos Filipenses nos ensina algo muito direto. Todo crente deve permanecer firme no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. Esta é a mensagem que Paulo traz depois de discorrer sobre várias situações que envolviam a sua vida diária, sobretudo o problema que ele estava enfrentando, que era estar preso. Paulo estava preso, como nós já sabemos. Aqueles irmãos de Filipos estavam preocupados com o futuro do evangelho, do cristianismo, porque o seu principal líder agora estava retido pelas forças do Império Romano. Muitas falsas doutrinas estavam entrando na igreja, falsos mestres que ensinavam mentiras a respeito de Cristo, e eles precisavam, então, lutar contra estas perseguições e precisavam, acima de tudo, demonstrar a sua verdadeira fé. E é curioso, então, que Paulo, neste lugar, depois de falar a respeito de muitas coisas que estavam acontecendo na igreja, inclusive defender diante desses irmãos a importância de rejeitar ou considerar secundárias as outras coisas e colocar Cristo no centro e em primeiro lugar, agora o apóstolo Paulo começa a falar a respeito de uma caminhada conjunta na vida da igreja. Logo depois nós veremos que Paulo vai mencionar duas irmãs preciosas aqui da igreja de Filipos, que eram irmãs que estavam em conflito pessoal. Eram irmãs da SAF, de Filipos, que estavam ali discutindo pressupostos diferentes. E Paulo vai usar este exemplo para mostrar que a igreja só vai crescer, a igreja só vai se desenvolver e vencer as perseguições quando ela for unida num único propósito, que é exatamente viver de acordo com o Evangelho. Então, ele inicia este capítulo 4, encerrando a parte anterior da carta e, ao mesmo tempo, introduzindo a parte subsequente. Nós temos aqui, portanto, no versículo 1, uma espécie de transição, e é por isso que Paulo utiliza, inclusive, o conectivo portanto, porque um portanto é uma conclusão do que ele disse anteriormente. Portanto, quer dizer, uma vez que nós já ouvimos tudo a respeito destas coisas que eu falei para vocês, inclusive o fato de que existem inimigos da cruz de Cristo entre vocês, há pessoas que não querem o progresso do Evangelho, fiquem firmes no Senhor, porque vocês serão afrontados, serão confrontados, vocês serão perseguidos. Fiquem firmes no Evangelho, não tentem se desviar 1 milímetro sequer daquilo que tem sido pregado a vocês. Então, aqui, nós percebemos a cristologia de Paulo, trazendo para a nossa reflexão a perseverança na fé. Cristo deve gerar em nossos corações o desejo de continuar caminhando de acordo com o seu Evangelho. E a esperança que Cristo traz da salvação, a esperança que Cristo traz a respeito do seu próprio Evangelho aplicado nos corações das pessoas, é o que motiva a nossa perseverança, ou motiva a nossa estabilidade espiritual. Em outras palavras, se nós não confiarmos de fato de que Cristo está no governo de todas as coisas, e de que mesmo havendo perseguições, mesmo havendo falsos pregadores, mesmo havendo problemas dentro da igreja, ele permanece no centro e no controle de tudo, nós perderemos a nossa caminhada, a nossa jornada ao longo de todo esse percurso, certamente nós vacilaremos. Então Paulo está dizendo, fiquem permanentemente fiéis, não
afastem-se do evangelho em momento algum, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas e contrárias à verdade do Senhor. O que ele quer é que nós permaneçamos de pé, permaneçamos firmes, permaneçamos fincados, firmados nesta rocha que é Cristo. Então, nós vamos ver aqui a firmeza espiritual como uma consequência do evangelho aplicado ao coração. Paulo, utilizando esta palavra, portanto, como eu disse aos irmãos, fazendo uma ligação do texto anterior com o texto seguinte, ele nos mostra que essa firmeza espiritual do crente, ela não surge do nada, ou muito menos, talvez, de um esforço pessoal, mas esta firmeza espiritual é o resultado lógico de tudo aquilo que Cristo aplica no coração do crente. Nós somos, cada dia, meus irmãos, preenchidos com o Espírito de Cristo que nos fortalece. Então, se nós olharmos nos textos paralelos da carta, os irmãos perceberão isto. Por exemplo, Paulo afirmou lá no versículo 9 do capítulo 3, os irmãos podem passar os olhos, eu não vou fazer as leituras de cada versículo, mas os irmãos podem, com as Bíblias abertas, verificarem cada um destes versos. Paulo diz no verso 9 do capítulo 3 que a justiça do cristão, ela não está nele mesmo, em si próprio, mas é uma justiça que está em Cristo. Também nos versículos 12 e 14 do capítulo 3, Paulo diz que a vida cristã é uma corrida permanente em direção ao alvo, que é Cristo, ou a glória de Cristo. Nos versos 18 e 19, também do capítulo 3, Paulo diz que existem caminhos que negam a cruz. E, muitas vezes, pessoas que vivem para o presente. Mas, no verso 20, ele diz que a verdadeira pátria, ou a verdadeira alegria do cristão, ela está nos céus. E no verso 21, ele disse que Cristo voltará e transformará todas as coisas. E aí ele inicia o capítulo 4 dizendo, portanto, à luz destas verdades, de que a nossa justiça não está em nós, mas em Cristo, de que a vida cristã é uma corrida permanente em direção ao alvo, de que existem caminhos contrários, caminhos que negam a cruz, que se desviam do evangelho, de que a nossa verdadeira pátria está nos céus e não aqui, de que Cristo voltará para transformar todas as coisas, com base nisto, permaneçam firmes. Ou seja, Paulo aqui está nos ensinando algo essencial para o crente. A perseverança cristã não é sustentada por uma força de vontade, mas por convicções cristológicas, sólidas, que nós recebemos do próprio Espírito de Cristo, que, colocando em nossos corações a verdade do Evangelho, nos transforma em crentes perseverantes. Igrejas frágeis, meus irmãos, geralmente, elas não são frágeis por falta de oração, por falta de leitura da palavra, muitas vezes, ou até mesmo por falta de fervor. Às vezes você percebe igrejas que são fervorosas, do ponto de vista da sua devoção cultica, você percebe igrejas que oram, igrejas que leem a Bíblia, mas a fragilidade das igrejas, ainda que elas demonstrem estas qualidades, pode estar, e quase sempre está, na falta de fundamento sobre o qual esta igreja está edificada. O que eu quero dizer é exatamente aquilo que Cristo disse. Se nós edificarmos a nossa casa na areia, esta casa ruirá. E muitas vezes igrejas são edificadas na areia. Falta-lhes o fundamento, que é Cristo, ou a palavra de Deus. Então, nem sempre dizer Senhor, Senhor, significa fazer o que é certo diante de Deus. Por isso mesmo Jesus disse que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos isto ou aquilo. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Mostrando que, muitas vezes, a profissão de fé que nós fazemos publicamente, todos os domingos, quando estamos diante do Senhor, nem sempre corresponde ao fundamento correto e necessário de uma igreja cristã. Então, quando Paulo diz, fiquem firmes, Paulo não está falando a respeito de uma firmeza construída com os nossos próprios esforços.
com estratégias administrativas, empresariais ou de marketing. Mas Paulo quer que nós estejamos firmes na palavra de Cristo, ou seja, o nosso fundamento cristológico é o que faz toda a diferença. Quanto mais nós soubermos sobre Cristo e quanto mais nós aplicarmos este conhecimento de Cristo à nossa vida diária, quanto mais Cristo for espelhado por meio de nossas ações, mais a igreja estará fundamentada no genuíno evangelho. E esta era a preocupação de Paulo. A preocupação de que Filipos pudesse ser uma igreja cristã, contudo, fraca, frágil, e, portanto, suscetível a todos os ataques dos inimigos, dos falsos mestres, dos inimigos da cruz. Então, Paulo deseja que nós sejamos fundamentados em Cristo e na sua palavra, para que quando vierem os ventos de doutrina, quando vierem os falsos mestres, os perseguidores da igreja, nós estejamos firmes para dizer não a estas pessoas e para suportarmos todos os problemas que nós mesmos muitas vezes causamos em razão do nosso pecado, para que assim, ainda que haja na igreja problemas, e haverá, nós sejamos suficientemente fundamentados na rocha que é Cristo, para que possamos resolver, dirimir esses problemas, a fim de que permaneçamos firmes e a igreja não se abale e a igreja permaneça sobre a rocha, aquele que está assentado no Monte Sião, que não se abala, mas será firme para sempre. Então Paulo diz que esta estabilidade espiritual, ela se demonstra exatamente na forma em que nós florescemos todos os dias neste relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Veja que antes de exortar, como eu já disse aos irmãos, a partir do verso 2, Paulo exortará claramente e nominalmente algumas pessoas, inclusive essas duas irmãs, Evódia e Sintique. Antes de mencionar os nomes daquelas pessoas que estavam tendo problemas na igreja, Paulo fala de maneira coletiva, geral, ampla. Ele diz, repare no verso 1, quantas expressões de coletividade existem. Paulo diz, meus irmãos amados, muito saudosos, amados, minha alegria e coroa. Todas estas expressões, que são particularmente sinônimas, ou seja, elas possuem significados muito próximos, todas elas não são retóricas vazias de Paulo. Mas o que Paulo quer mostrar aqui é que a igreja não é um projeto, mas a igreja é uma família. A igreja não é uma empresa que alguém, por sua própria vontade, estabelece a partir de regulamentos, mas a igreja é a família que Deus resolve reunir num determinado lugar para cumprir um fim específico. E esta família, portanto, ela precisa viver debaixo do governo de Cristo Jesus, o Senhor, que é o seu cabeça. E quando os relacionamentos começam a ser quebrados na vida desta família, quando há problemas, como nós veremos na sequência, entre irmãos, isto demonstra pelo menos duas coisas. Primeiro, que nós somos pecadores e que por causa do nosso pecado, estes problemas acontecerão, eles não serão inéditos, nem muito menos finais na vida da igreja, sempre haverá, em algum momento, problemas relacionais na igreja, porque isto faz parte da nossa natureza caída, nós somos assim, e por sermos assim, nós teremos de lidar com estes problemas de relacionamentos, mas, em segundo lugar, isto também nos ensina que estes problemas de relacionamentos não são suficientes para destruir aquele que é o fundamento relacional mais específico da vida cristã, que é a nossa unidade ou a nossa união com Cristo. Em outras palavras, o que nos une não são as nossas preferências pessoais. O que nos une é o fato de que todos nós fomos salvos por uma mesma graça. E todos nós temos um mesmo Senhor, um mesmo dono, que é Cristo Jesus.
Portanto, Paulo chama estas pessoas de igreja. E ele usa expressões muito profundas. Ele diz, irmãos amados. Ele diz, muito saudosos. Repare o coração pastoral de Paulo em relação a estes irmãos. Havia problemas, como nós veremos. Mas Paulo não está aqui, em primeiro lugar, considerando estes problemas como insolúveis. Mas são problemas que podem ser resolvidos quando dois corações pecadores reconhecem aquele que é o pecado, arrependem-se diante de Deus e voltam ou retornam ao caminho da comunhão, que é o que nós veremos com a graça de Deus na sequência deste texto. Então, nós aprendemos aqui também, meus irmãos, que as exortações do apóstolo e as exortações pastorais, elas, ao contrário de produzirem resistência nos corações, elas produzem perseverança na vida cristã. Uma pessoa que é repreendida, mas ela produz no seu coração resistência, e ela não se arrepende do seu pecado, ainda que repreendida biblicamente, é uma pessoa que terá de passar por um processo de transformação pelo Espírito de Cristo. Porque o cristão, na visão de Paulo, sempre entenderá a repreensão bíblica como algo benéfico, positivo, como algo que de fato visa a transformação da sua alma para perseverança. Permanecei firmes no Senhor. Quando nós resistimos à voz do Evangelho, quando nós resistimos à repreensão da palavra de Deus, nós só estamos demonstrando a dureza do nosso coração. E quanto mais nós resistirmos, maior será, se formos crentes, a ação de Deus contra nós. Se não formos crentes, se formos ímpios, talvez nada aconteça. Talvez você seja ou viva uma vida de ressentimento ao longo dos anos e fique por isto mesmo, porque Deus não se importa com aqueles que não são seus. Deus não se importa com os ímpios. Talvez você esteja cultivando no seu coração esta resistência à palavra, e se você for ímpio, Deus vai permitir que você seja assim o resto da sua vida. Mas se você é crente de verdade, você será cada vez mais socado por Deus, para que você possa se arrepender do seu pecado e cultivar uma vida em família. Paulo chama a igreja de Filipos de sua alegria. Ou seja, para Paulo, a igreja não era um peso, mas um consolo diante do seu ministério. Paulo chama esta igreja de coroa, minha alegria e coroa. Este termo geralmente é utilizado na Bíblia para representar a recompensa dada a um vencedor. A coroa de flores, que na nossa cultura hoje tem representado homenagem aos mortos, não é? A coroa de flor, ela sempre foi uma referência ao vencedor, àquele que vence. Basta nós vermos aquelas Olimpíadas antigas lá na Grécia, em que os corredores eles recebiam a sua coroa de flores, era um prêmio, não é? Que representava ali a sua vitória. As coroas que as pessoas recebem hoje em seus túmulos também representam isso, a vitória que aquela pessoa teve ao longo da sua vida, e agora ela merece ser lembrada, merece ser honrada naquele momento, mesmo no leito, mesmo no seu férito ali, no seu caixão. Aliás, fazendo apenas um parênteses, eu ouvi uma pregação muito impactante do pastor Hernandes sobre isso, né? Ele brincando, dizendo, olha, não me venham com coroa de flores quando eu morrer, porque se quiserem me dar presentes, deem agora. Não é? Porque depois que morre, parece que tanto de coroa a gente tem que ver mais, né? Então, honrem as pessoas em vida. Né? Só fazendo aqui esse parênteses, eu me lembrei desta boa palavra dele. Honrem as pessoas em vida. Porque depois que morre, né, vai o indivíduo lá chorando, oh, fulano, né? E na vida inteira o camarada nunca fez um telefonema, nunca deu um bom dia, e chega ali na hora da morte, ele está, né, ovacionando ali a pessoa. Então, honremos em vida. A quem honra, honra.
Mas voltando aqui, então, Paulo chama esta igreja de coroa. Paulo está dizendo, vocês são parte daquilo que Deus me deu, para que eu possa, por meio do meu ministério, produzir em vocês o crescimento que vem da fé. Isso nos ensina, meus irmãos, que a perseverança de uma igreja, ela, de certo modo, é a recompensa de um ministério pastoral fiel. E é interessante mesmo, porque muitas vezes o êxito considerado pelas pessoas na nossa sociedade tem muito mais a ver com números, com prestígio, com visibilidade, mas no ministério pastoral, o verdadeiro êxito não são estas coisas, embora elas possam existir. Há pastores que se tornam visíveis mundialmente, se tornam grandes pregadores e figuras mundiais, mas não é este o objetivo do ministério. O objetivo do ministério é este que Paulo está dizendo aqui e que falará na sequência. É fazer com que a igreja, sob seus cuidados, permaneça firme no Senhor. Este é o grande ministério pastoral. Um pastor, ele pode, meus irmãos, ter muitas habilidades, muitas habilidades. Hoje nós temos a chamada multi-inteligência, não é? Em que as pessoas, elas demonstram muitos valores, as pessoas têm várias habilidades, demonstram várias habilidades. Mas, biblicamente falando, a principal habilidade de um pastor, ou daquele presbítero que é chamado para ser docente, é que ele seja, dentre os pares, apto para ensinar. Por isso, Paulo, de todas as qualificações dos presbíteros, a única que é uma qualificação não moral é o ensino. Todas as outras são qualificações morais. Ele precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, etc, etc, etc. Mas a única que é uma qualificação que ele precisa buscar, ou que ele precisa se qualificar para isto, é a aptidão para o ensino. Por isso, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos tanta preocupação com aqueles que são enviados para o seminário, com aqueles que aprendem. Hoje, uma irmã mandou um zap para mim dizendo, né, de uma pessoa que foi a uma outra igreja, e o pastor disse que os pastores presbiterianos são um perigo para ele, porque os pastores presbiterianos estudam, né? E quando eles estudam, eles acabam trazendo problema para certas comunidades que não estudam e que tentam manipular as pessoas, né? E isso só demonstra que o grande objetivo do ministério pastoral, e era o objetivo de Paulo, era fazer daqueles irmãos firmes. Paulo estava preso. Paulo não podia visitar, Paulo não podia aconselhar, Paulo não podia administrar a igreja, Paulo não podia estar presente ali. Não havia nem celular na época para ele mandar um zap para um dos presbíteros. Mas o que Paulo fez? Ele enviou uma carta cujo conteúdo é um conteúdo cristocêntrico, doutrinário. Isto mostra que a preocupação de Paulo era com a doutrina. E a doutrina, ela trazia reflexos práticos, como, por exemplo, resolver problemas relacionais entre duas irmãs que haviam se distanciado por pensarem diferente em algum aspecto. Ou seja, se nós quisermos uma igreja que de fato esteja firme na palavra do Senhor, uma igreja que permaneça firme nos caminhos do Senhor, uma igreja que seja estável, resistente, constante, o que nós precisamos é receber da parte do ministro, que é o presbítero docente, a palavra de Deus para que ela seja o fundamento de toda a nossa prática. E é por isso que Paulo diz, permanecei firmes. E o que significa isso, irmãos? De maneira literal, o verbo que Paulo utiliza aqui, permanecer firmes, é uma locução verbal. Essa locução vai carregar. Locução é quando você tem duas palavras que juntas funcionam como uma só. Então, você tem duas palavras, permanecei firmes. Porque não dá para usar o verbo firmar, por exemplo, neste caso. Porque Paulo quer mostrar que este firmar é permanente. Então, por isso ele usa duas palavras. E quando ele usa duas palavras, elas têm o sentido militar.
Aqui na igreja nós temos militares. E os militares sabem que uma das características do serviço militar é a sobriedade, a resistência, às vezes o uso da força, quando necessário para conter, por exemplo, um infrator, um criminoso. Às vezes você tem que usar a força. Não dá para você dialogar com um criminoso. Então, o policial está na rua e, de repente, aparece um homem armado com uma faca, né? E aí o policial chega para ele e fala: vem cá, rapaz, vamos sentar aqui nesse banquinho da praça para a gente bater um papo, né? Eu tenho a impressão de que não é essa a conduta. Porque, obviamente, para problemas graves ou que atentem contra a vida, contra o ambiente saudável, a reação do policial é uma reação dura. E, às vezes, o policial vai ter que agir duramente, tanto física quanto com o seu armamento, talvez usando uma arma de choque ou um próprio tiro, não é? Dependendo da situação. Quer dizer, eu não sou especialista nisso, mas acredito que os irmãos militares aqui possam nos dar uma aula sobre isso. Certamente existem táticas para serem usadas dependendo das condutas que são trazidas pelas pessoas, pelos criminosos, pelos infratores, não é? Da mesma maneira na igreja. Da mesma maneira na igreja. Infelizmente, nós vivemos uma época de muita letargia ou sono na liderança espiritual da igreja. De modo que as coisas que são falsas, elas são muito facilmente aceitáveis. E é por isso que nós vemos em algumas igrejas muita conivência com pecados. Há situações em que há pecados na igreja que não são tratados. E quando os pastores da igreja vão tratar destes pecados, muitas vezes estas pessoas ou outras que entram em defesa destas, que são repreendidas, consideram essas ações como ações agressivas, como ações ofensivas. Mas, irmãos, quando nós pecamos contra Deus, como nós acabamos de ler no Catecismo Maior, nós estamos agredindo o nosso Salvador. O pecado nunca é algo normal ou leve, ou que possa ser tratado com aspirina. O pecado pode te levar para o inferno. E os pastores da igreja sabem disso. Então, quando um pastor se levanta para doutrinar a igreja e repreender o pecado da igreja, ou de um irmão ou uma irmã especificamente, o que ele quer fazer é livrar a sua alma do inferno. O que ele quer fazer é tirar você do mau caminho. Assim como o policial, que para defender uma pessoa inocente, precisa muitas vezes matar o infrator. O policial, às vezes, para salvar o inocente, ele terá que matar aquele que é o infrator. E ele não fará isso, obviamente, com um sorriso nos lábios, ou como se estivesse participando de um jogo de Xbox ou PlayStation, né? Tem gente que gosta de PlayStation. Não, ele está fazendo isto porque ele precisa salvar aquela vida. Os bombeiros, e aqui também nós temos o irmão André, bombeiro, às vezes a gente vê pelas notícias, né? O irmão André já comentou também, compartilhou algumas ações dos bombeiros. Quantas ações heróicas desses homens, né? Muitas vezes chegam em situações absolutamente, assim, terríveis. Eu já tive a oportunidade de conversar com o irmão André sobre isso, né? Situações em que há crianças, por exemplo, acidentadas, presas a ferragens, pessoas mortas, afogadas, etc. E, às vezes, o bombeiro chega ali para, quando possível, salvar a vida dessa pessoa, e ele faz coisas absurdas, como se jogar, muitas vezes, numa situação de perigo para ele próprio, claro que com toda a técnica, com toda a tática que é desenvolvida, mas tentando ali, de todas as formas, salvar as vidas daquelas pessoas. E há casos, inclusive, em que bombeiros militares também, policiais, morrem em serviço, tentando salvar pessoas.
Eu diria que há pastores também que morrem em algumas das igrejas, talvez não fisicamente, mas emocionalmente, ou mesmo ministerialmente, porque tentam salvar a vida das igrejas. E as igrejas, assim como os bandidos muitas vezes, não querendo ser salvas, elas também agridem aquele que é o seu salvador. Isto acontece no mundo comum, isto acontece na vida das igrejas, na vida das comunidades humanas. Então Paulo está dizendo, irmãos, fiquem firmes. E como eu disse a vocês, usando um termo militar, ele quer descrever aqui um soldado que mantém a sua posição de combate, mesmo estando ali sob ataque. A gente vê essas imagens de guerra, não é? E você vê ali os militares colocados ali nas trincheiras, naqueles postos específicos, já com as suas armas apontadas, porque a qualquer momento ele precisa agir. O que Paulo está querendo dizer é isto. Esta palavra permanecer firmes significa exatamente isto. Ele não está pedindo aqui, então, que a igreja faça algum tipo de programação, algum tipo de evento que promova talvez o congraçamento, a firmeza daquele povo. Não. O que ele está falando aqui é algo muito mais profundo. Ele está dizendo que nós estamos numa guerra, há inimigos batendo a nossa porta. O texto anterior, ele fala dos inimigos da cruz de Cristo, falsos ensinos, falsas doutrinas, o pecado que entra na vida da igreja, e nós não podemos negociar com estas pessoas. Nós não podemos negociar as convicções que nós temos, porque à medida que nós damos espaço para as negociações com estas pessoas, nós vamos, ao mesmo tempo, cedendo lentamente em nossas convicções. E eu tenho a impressão, amados irmãos, que a crise pela qual a nossa igreja contemporânea passa, ela tem muito a ver com isto. As igrejas, ao longo do tempo, elas foram cedendo a negociações, a propostas, e ela foi perdendo a visão do que é igreja. E quando você perde a visão do que é igreja, você aceita qualquer coisa, porque você considera a igreja como uma organização, como qualquer outra organização. Você considera a igreja como a escola do seu filho, como o seu emprego, mas a igreja é totalmente diferente destas coisas, destas organizações. E Paulo quer mostrar isto para estes irmãos. Não caiam na tentação de cederem nas convicções que vocês têm. Permaneçam firmes para não serem levados pelos modismos doutrinários. Permaneçam firmes para não cederem às pressões culturais. Permaneçam firmes para não abandonarem a esperança cristã por causa do sofrimento que virá contra vocês. Permaneçam firmes para não trocarem o evangelho por versões mais palatáveis, mais socialmente aceitas. Lembrando que Paulo não quer dizer que a firmeza aqui represente uma rigidez arrogante, autoritária. Não, Paulo está falando de uma constância em algo que é sólido. Não é uma inflexibilidade carnal, talvez um cabeça dura que impõe ali uma situação. Não, Paulo está falando de fidelidade à palavra de Deus, ou seja, a capacidade que uma igreja tem de permanecer no mesmo fundamento, sempre, ainda que tudo ao redor se faça diferente. Uma igreja permanecerá igreja. Eu quero citar um exemplo aqui, que é o caso das metodologias de crescimento de igrejas. Houve no Brasil, especialmente no Brasil, e no Brasil, como diz o pastor Nicodemos, não é? Sempre chegam coisas estragadas que vêm dos Estados Unidos. A Europa pensa, manda para os Estados Unidos estraga e manda para o Brasil. O Brasil aplica o que é estragado, né? São palavras do pastor Nicodemos em relação à teologia. E houve uma época no Brasil em que tornou-se febre o tal do movimento de crescimento de igreja. Inclusive, esteve aqui no Brasil alguns teólogos americanos que eram adeptos desse movimento,
e eles fizeram acontecer. Os irmãos se lembram disso porque os irmãos se lembram daquela expressão G12. Lembram-se disso? G12, dente de ouro. Tinha gente que aparecia com dente de ouro da noite para o dia. G12 isso surgiu com um pastor chamado Castelhanos, e ele importou isso de outros movimentos, né? O Peter Wagner. Peter Wagner foi um camarada, um teólogo que ensinava que a igreja precisava dominar o mundo, né? Dominar os territórios. E cada ideia mais maluca do que a outra surgiu em relação a isso. Algumas mais tranquilas, outras esdrúxulas. Eu já citei, acho, para os irmãos aqui algumas delas. Por exemplo, houve uma proposta para que os homens da igreja, os líderes, os homens, saíssem no bairro da sua cidade, da sua igreja, e urinasse nas esquinas. Porque, como nós somos santos, e a Bíblia diz que a água, o que flui em nós é santo, eles interpretavam, então, que o xixi do pastor, dos presbíteros, né, era um xixi santo. Então, nós tínhamos que fazer esse xixi nas esquinas para tomar o território, para dominar ali aquela região. Sério isso? É sério isso. Não é piada, não, parece, mas não é. Outros tiveram a ideia de pegar um mapa da região, construir um mapa no chão da igreja, desenhar mesmo o mapa, né, reproduzir o mapa em grande escala, e marcharem sobre esse mapa, né, orando ali por cada uma dessas regiões, e as pessoas vinham e jogavam ali as suas preces, né? Esse talvez é um pouco mais leve, mas o fato é que muitas igrejas entraram nesses movimentos, muitas, inclusive igrejas presbiterianas, entraram nesse movimento chamado G12. Um evento muito comum desse movimento é a chamada queima de pecados, né? Esse foi um das bases do movimento G12. As pessoas construíram uma grande fogueira. Teve uma igreja aqui perto da gente, que eu não vou falar o nome nem se me pagarem, que fez isso, igreja presbiteriana, que fez isso recentemente. Constrói uma grande fogueira, tipo fogueira de São João, e aí as pessoas são convidadas a escreverem os seus pecados. Então a pessoa coloca lá, eu matei o servente pedreiro que estava trabalhando lá em casa, né? Ele vai confessar o pecado, e aí joga esse pecado na fogueira, e a fogueira vai queimar esse pedaço de papel, e aí você se sente liberto desse pecado. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês que isso é misticismo. É uma palavra que eu estou usando aqui fraca, né? Para definir isso, que, na minha opinião, é mais do que misticismo. Chega a ser burrice mesmo. Você acreditar que uma fogueira vai tirar o seu pecado, né? Isso acontece por aí. Tudo isso vem desses movimentos de crescimento de igreja, G12. Por quê? Porque as pessoas queriam encher as igrejas. Então elas inventavam tudo com até tipo de movimento, tudo com até tipo de estratégia, de marketing, para atrair as pessoas. Mas, meus irmãos, qual é o único marketing que há na Bíblia? O que Jesus nos mandou fazer? Mateus 28. O que Jesus nos mandou fazer? Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Foi isto que Jesus nos mandou fazer. Então nós não precisamos fazer xixi nas esquinas, não precisamos queimar pecado em fogueira, não precisamos fazer marcha para Jesus. Marcha para Jesus surgiu aí. A ideia de marchar para Jesus é marchar para ganhar o território. Então, por favor, não participem de marcha para Jesus, não divulguem marcha para Jesus, isso é mentira antibíblica. A marcha para Jesus surgiu desse contexto, do contexto da chamada confissão positiva. Confissão positiva é aquela besteira que as pessoas ensinaram de que a palavra tem poder.
Vocês já viram isso. Palavra tem poder. Tinha um pastor aqui em Belo Horizonte que ensinava o seguinte, que se o pai, no momento de ira, disser para o menino assim, você é burro, pronto, isso é maldição hereditária. Aí ele vai crescer com isso, e a vida dele vai ser isso. Vai dar tudo errado na vida dele, porque, coitado, ele é um burro mesmo. A palavra do pai impregnou ali, e não tem jeito, a menos que ele passe por um processo de restauração espiritual. Aí ele tem que passar por um processo que os universais chamam de descarrego. Também, sal grosso, isso tudo aí. Não é? Colocar água na televisão, essas coisas todas que vocês conhecem. Irmãos, fujam disso. Fujam disso. Só há uma forma de a igreja de Cristo permanecer firme, fazendo aquilo que Cristo nos mandou fazer. Será que nós somos mais inteligentes e mais sábios do que Jesus? Não somos. E Jesus disse, vão, preguem o evangelho, ensinem as pessoas a guardar aquilo que eu ordenei a vocês. Este é o método. Não é preciso nada mais além disto. Então, repare que Paulo usa aqui a expressão, veja a última parte, e eu vou encerrar aqui. Permanecei deste modo firmes no Senhor. No Senhor. Aqui nós temos um complemento nominal. Viu, André? Anota aí. Complemento nominal. Está complementando a expressão firmes. A firmeza não é em qualquer lugar, a firmeza é no Senhor. Ou seja, alguém que está no Senhor está ancorado na obra de Cristo Jesus, o seu Filho. Não no desempenho pessoal, não nas estratégias humanas. Alguém que está no Senhor, ele vive unido a Cristo, pela fé, e não nestas coisas que nos são visíveis. Nós não precisamos, meus irmãos, de nada visível. Nada visível. Esta é uma grande discussão que a IPB, inclusive, tem tido nos seus concílios. Porque há um grande problema na instrução de crianças. E a Bíblia diz que nós não podemos fazer imagens das pessoas da Trindade. É o texto bíblico, segundo mandamento, não é? E, às vezes, nós ensinamos as crianças com imagens, porque as crianças, em determinado momento, precisam disto para o seu ambiente lúdico, né? Para a sua imaginação. Olha só a situação em que a gente fica, né? A nossa igreja discute sobre isso. Inclusive, houve uma proposta recente para que todas as vezes que as revistas de escola dominical para crianças mencionassem a figura de Jesus ou do Espírito Santo, que o fizessem sem o rosto. Um homem, uma silhueta, por exemplo, de uma pessoa, mas sem mostrar o rosto. Alguns chamariam isso de neopuritanismo. Nós chamamos isso de obediência à palavra. A Bíblia diz que nós não devemos fazer imagens das pessoas da Trindade. Então faz bem que os professores, ao invés de mostrarem um rosto que pudesse representar o rosto de Cristo, diga para as crianças que Cristo é como uma pessoa. Qualquer criança sabe o que é um ser humano. Então diga para ele, olha, Cristo é como um ser humano, Cristo é como seu pai, como seu avô, como seu tio. A criança não precisa ver o rosto de Cristo. Ela só precisa saber que Cristo é uma pessoa. Desta forma você mantém a doutrina intacta e você cumpre o papel de ensinar as crianças. Veja que coisa interessante. Paulo quer que nós estejamos focados em Cristo sem precisar de coisas visíveis. Nós só temos 2 elementos visíveis na igreja: a ceia do Senhor e o batismo. Só. Nada mais é necessário para a vida cristã, nada mais. Se você entra numa igreja e você percebe coisas muito visíveis, cuidado, porque provavelmente ali haja um culto a estas imagens, mesmo que não seja católica. Porque não é só católico que idolatra imagens, nós também idolatramos. Às vezes nós criamos imagens nas nossas mentes e idolatramos essas imagens. Nós temos percepções sobre as coisas e as idolatramos.
Então não é só a imagem de escultura que faz de alguém um idólatra. Às vezes você idolatrar ambientes também faz de você um idólatra. Por isso não faz diferença se nós estamos reunidos aqui, nestes bancos, ou se estamos reunidos lá no terraço, com cadeiras, ou se estamos de pé lá fora. Tanto faz. Porque o que importa não são as formas, são as pessoas. O culto não é feito nas formas, é feito nas pessoas. E é por isso que nós precisamos nos livrar disso. E Paulo quer mostrar para esses irmãos de Filipos que permanecer firme no Senhor é abandonar também estas coisas que são visíveis, encontrando identidade, segurança, esperança em Cristo, não nas circunstâncias. E eu quero então, irmãos, finalizar trazendo algumas implicações aqui. Primeiro, para a igreja, como o corpo de Cristo, o que significa manter-se firme no Senhor? Significa lutar pela unidade da igreja, pela maturidade teológica, doutrinária da igreja, pela perseverança na palavra de Deus, sabendo que estas coisas dependem desta firmeza em Cristo, e não em estratégias ou estruturas. Para os líderes e para nós, pastores, o que esta palavra significa? Significa que o verdadeiro fruto do nosso trabalho, do nosso ministério, é ver o povo de Deus permanecer firme na palavra do Senhor, em Cristo. Este é o foco principal daqueles que são presbíteros. O que nós mais desejamos é que a igreja seja uma igreja saudável, espiritualmente falando. Para os irmãos cristãos em geral, e mais especificamente aqueles talvez que estejam cansados, pressionados, lembre-se de que a exortação de Paulo aqui não é para que você seja mais forte, mas é para que você permaneça no Senhor. Ou seja, não é uma força que você deve buscar em você mesmo, mas é a certeza de que você tem Cristo que luta por você e que já venceu a batalha que você está enfrentando. Também uma implicação para o nosso tempo, né, de instabilidade cultural, espiritual, como eu mencionei aqui. Quanto mais o mundo se move, mais a igreja precisa permanecer firme. Não necessariamente reagindo, mas sendo fiel ao Senhor. Nós não precisamos sair às ruas para fazermos protestos. Talvez isso seja necessário em algum tempo, mas não creio que este seja o tempo. Nós precisamos, na verdade, ser fiéis. Precisamos ser fiéis ao Senhor. E na nossa luta diária, meus irmãos, a última implicação para a nossa vida diária, permanecer firme no Senhor é um chamado cotidiano. Todos os dias nós somos chamados para isso. Hoje, amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. Somos chamados para lutarmos não com as nossas capacidades intelectuais, mas com a fidelidade daquele que nos sustenta, que é Cristo, o nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Que nós desprezemos, meus irmãos, e tornemos como secundárias todas as outras coisas que são consideradas por este mundo como justiça, mas que para Deus não passam de enganos. Paulo, os irmãos se lembram, ele negou todos os benefícios que ele tinha, hebreu de hebreus, fariseu, conhecedor da lei, tudo isso ele jogou fora. Ele diz, eu considero como perda, como refúgio, porque eu quero ganhar Cristo. Isto é o que mais importa. Então precisamos abandonar mesmo todas estas estratégias humanas, todas estas maneiras humanas de agir como igreja e dependermos única e exclusivamente da palavra de Cristo, que nos ensina a como ser igreja e a como sermos cristãos e membros uns dos outros. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu disse aos irmãos pela manhã que as igrejas reformadas, elas têm nas suas liturgias aquilo que os reformadores chamavam de oração pastoral. Esta é uma oração específica da liderança da igreja, que pode ser feita
pelo pastor docente ou pelos regentes também, no qual este irmão que ora coloca diante do Senhor a vida da igreja, dos irmãos enfermos, das famílias enlutadas, dos idosos, que clama pelos projetos da igreja, por vidas santificadas, ora pelos aqueles irmãos que passam também por alegrias espirituais, que vencem pecados, irmãos que também comemoram seus aniversários. É uma oração que, de fato, traz para o culto a intercessão em favor do povo de Deus, em favor da igreja. Então nós vamos fazer esta oração agora. Eu convido os irmãos para que fechemos os nossos olhos e nos concentremos nestes pedidos. Senhor nosso Deus, como pastor desta igreja, ministro do Evangelho que o Senhor designou para este lugar, eu quero colocar diante do Senhor a vida da nossa igreja. Pai, tu sabes, tu conheces cada coração aqui presente, bem como também daqueles irmãos que não estão aqui, mas que são membros deste lugar. Nós precisamos da tua intervenção para que haja em nós a permanência fiel na tua palavra. Nós queremos permanecer firmes no Senhor. No entanto, o nosso coração, que é corrupto, pecaminoso, as nossas inclinações que nos levam para o mal, quase sempre, ó Pai, nos fazem desviar deste propósito. Mas nós queremos pedir perdão ao Senhor e queremos que o teu Santo Espírito, agindo em nós, nos faça, ó Deus, vitoriosos nesta batalha, para que possamos, ó Deus, para a tua honra e glória, sermos cada vez mais santificados na fé. Portanto, ó Deus, cuida da nossa igreja, cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, bem como também aqueles que não estão, que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça crescer, ó Deus, na santidade, na santificação, e assim, Senhor, possamos agradar o Senhor em todas as coisas. Se há entre nós aqui, Pai, a começar de mim, irmãos e irmãs que têm lutado contra pecados específicos, que o Senhor lhes dê e nos dê graça, ó Deus, suficiente para vencermos estes pecados, ó Deus, para tirarmos de nós estes pecados. Faça com que a nossa luta contra o pecado seja uma luta vitoriosa, em que possamos abandonar os maus pensamentos, as más intenções, a palavra agressiva, a palavra falsa, a maledicência, todas estas coisas que desagradam a Ti, e que possamos tornar os nossos lábios santos, as nossas mentes consagradas e o nosso coração disposto ao Senhor. Quero apresentar ao Senhor a vida dos nossos irmãos idosos desta igreja, os nossos irmãos enfermos, aquelas famílias que têm passado por tribulações, irmãos que estão em busca de emprego, de uma colocação, ó Deus, empregatícia, irmãos que têm, ó Deus, passado também por aflições em seus corações, talvez por problemas familiares, por problemas de saúde. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de todas estas situações, Senhor. Que o Senhor possa trazer a verdadeira paz que vem de Ti, a verdadeira paz que inunda a alma, para todos estes irmãos que lutam neste momento contra estas investidas de Satanás, ou mesmo contra a fraqueza, a fragilidade de nosso coração. Quero orar também por irmãos que têm passado por problemas espirituais, talvez por falta, ó Deus, de firmeza, conforme nós aprendemos aqui nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos, fortaleça-os na fé, Senhor, dando-lhes, ó Deus, pelo Teu Espírito, o desejo de lutarem, ó Deus, contra este desânimo, contra esta fragilidade, ó Deus, e se tornarem fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder. Quero também apresentar diante do Senhor a vida, ó Deus, da nossa liderança, Pai Santo, os irmãos, meus pares, os irmãos presbíteros, também a junta diaconal. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe na condução do Teu povo, sobretudo, ó Deus, no pastoreio deste rebanho, que o Senhor nos dê graça para que em tudo façamos o que é de acordo com a Tua vontade, Senhor. Perdoa-nos os pecados que cometemos, as falhas que cometemos, as decisões equivocadas que tomamos, e que o Senhor nos dê sabedoria acima de todas as coisas, para que em tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Pai, quero pedir ao Senhor também pelos relacionamentos de nossa igreja, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que, ó Deus, os relacionamentos sejam restaurados,
sejam aqui na nossa igreja, entre irmãos, seja também em nossas famílias, casais de nossa igreja que porventura estejam passando por problemas, que o Senhor tenha misericórdia, pais e filhos, ó Deus, que estejam desencontrados, que o Senhor também os acolha e pela tua misericórdia, ó Deus, os assista, Senhor. Pai, quero também rogar ao Senhor, neste sentido de gratidão por aqueles irmãos que estão aniversariando, Pai, que fizeram aniversário nesta semana que se passou e também estes que farão nesta semana que se inicia. E quero destacar aqui, ó Deus, de maneira específica, o nosso irmão Gessi, que passará também por uma cirurgia, Pai, na próxima terça-feira. Que o Senhor abençoe o teu servo, para que ele seja bem sucedido, Pai, embora seja algo simples, mas, sobretudo, precisamos da intervenção do Senhor, da companhia do Senhor. Então, que o Senhor abençoe o irmão Gessi, a família, os médicos, para que tudo possa correr bem ali, Pai, nesse tratamento de saúde, Pai Santo. Lembramos, ó Deus, também dos irmãos que têm desafios nesta semana, talvez projetos, traçados, planos, que o Senhor, em nome de Jesus, lhes dê, ó Deus, sabedoria e graça, para que em todas as coisas sejam bem-sucedidos para a glória e honra do teu nome. E finalmente, Senhor, pedimos mais uma vez pela vida de nossa igreja, dá-nos graça, Senhor, para crescermos no Senhor e que possamos, ó Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, ó Deus, que o Senhor colocar diante de nós, ensinando a estes discípulos a guardarem todas as coisas que o Senhor ordenou, para que assim a tua igreja possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo, teu Filho, e neste crescimento saudável, tornar-se uma igreja modelo, não para a nossa glória, obviamente, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome possamos dar glórias, e que assim esta igreja seja uma igreja exemplar no nosso bairro, na nossa região, no nosso presbitério, no nosso sínodo, quem sabe na nossa cidade, quem sabe mesmo no nosso país, que possamos ser uma igreja fiel, Senhor, mesmo que tenhamos às vezes poucos recursos, ou uma estrutura relativamente tímida em relação a grandes igrejas, que nós sejamos encontrados fiéis, como a igreja de Filipos, que era uma igreja que não tinha tantos recursos, assim como outras igrejas da época, mas o próprio Cristo Jesus, teu Filho, elogiou esta igreja pela sua firmeza na fé e pela sua perseverança. Que assim seja a igreja do Vale, que nós possamos, ó Deus, mesmo nos faltando recursos materiais, nós possamos, ó Deus, abundar em recursos espirituais, para que a nossa igreja cresça cada vez mais no pleno conhecimento de teu Filho Jesus e frutifique, ó Deus, para que nos tornemos, assim como Tessalônica, modelo, ó Pai, não só aqui próximo de nós, mas em toda a nossa região. Esta é a oração, Senhor, que nós te fazemos, pedindo também que o Senhor já nos abençoe na ministração da ceia, para que estes elementos também possam trazer para nós o verdadeiro e genuíno suprimento espiritual, conforme a tua palavra nos ensina. É em nome de Jesus que nós agradecemos e te pedimos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que ele foi traído, ele estava juntamente com os seus discípulos e ele então, ali naquela conversa, ele instituiu a chamada ceia do Senhor. Logo quando o traidor é indicado, diz o texto de Marcos 14, 22, que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus também um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E assim eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui nós percebemos Jesus mostrando a necessidade de nós, como igreja, nos mantermos unidos na verdadeira fé. E uma das formas de sermos unidos na verdadeira fé é estarmos compartilhando do alimento que ele mesmo instituiu, o pão e o cálice, e é o que nós faremos agora. Então quero convidar os meus irmãos presbíteros para que possamos distribuir os elementos, lembrando que se você nos visita,
mas é membro de uma igreja genuinamente evangélica, você pode participar conosco, porque esta ceia não é do Vale, é de Cristo. Portanto, todo aquele que faz parte da família de Cristo pode e deve participar. E você que talvez não fez ainda a sua pública profissão de fé, ou está talvez relutando com o chamado de Deus na sua vida, este também é um momento para você pensar sobre isso e não deixar de participar deste privilégio da família do Senhor. Pense nisso, apresse-se para que você possa também tomar a decisão de fazer parte da nossa família. Aqueles irmãos que forem participar, apenas por reconhecimento, se coloquem de pé para que facilite a distribuição dos irmãos. Assim que você receber o pão e o cálice, você pode se assentar. Nós vamos esperar todos para que ceiemos juntos.
voluntariamente. Se for o caso, basta acenar uma das mãos e nós levaremos os elementos. Todos os irmãos receberam. Então nós vamos cumprir aquela ordem que nos foi dada e que acabamos de ler. Na Escritura Sagrada, Jesus disse que nós deveríamos fazer isto até que Ele venha, então nós vamos fazê-lo. Lembrando que o Senhor Jesus, então, naquela noite, tendo sido traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, o Senhor Jesus então tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. E todos beberam dele. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar, receber a bênção, cantar o amém. E depois de sentarmos, nós teremos alguns breves avisos por meio do nosso irmão presbítero Tiago. Obrigado, Senhor, por tudo que fizemos ao longo deste dia, dia do Senhor. Obrigado por esta festa espiritual que agora realizamos aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Que o Senhor nos guie, ó Pai, que o Senhor nos dê a paz, para que em todas as coisas que fizermos, o teu nome seja glorificado. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, boa noite. Primeiramente, gostaríamos de agradecer os nossos visitantes. Nós temos ali um jovem do lado do Maicon. Qual é o nome dele, Maicon? Guilherme. É conhecido seus? Deus abençoe sua vida, Guilherme. Obrigado por ter vindo. Temos uma moça ali também. Qual é o seu nome? Bárbara, é a primeira vez ou não? A segunda? Ah, então tá bom. Deus te abençoe, viu, Bárbara? Seja bem-vinda, abençoa a sua família também. E a do Guilherme. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui visitando. João Sperber, né? Não é visitante não, né? Já está aqui, já tem um tempo. Sempre está nos visitando aqui, né? Mas Deus continue abençoando a sua vida também, viu, João? E de toda a família lá também, né? A mãe e o pai. Deus continue abençoando cada irmão que tem estado aqui conosco. Irmãos, alguns avisos importantes também. Deixa eu ver aqui, tentar ir por ordem, né? Dia 31 de janeiro, nós vamos ter aí o chá da Helena, filhinha dos nossos irmãos Neemias e Lohane, dia 31. O horário, ele vai ser definido aí, ratificado. Aqui está às 18, mas pode ser que seja antecipado para as 17 horas, como o Neemias me adiantou. Mas, de qualquer forma, será nesse dia, se Deus quiser. Dia 31, então. Por quê? Porque às 20 horas nós teremos aqui um culto de gratidão pelo aniversário da nossa irmã Geiselena,
que fará então este culto, né, de gratidão pela vida dela, por mais um ano de vida que Deus concede a ela, às 20 horas no dia 31 de janeiro, tá bom? 31, mais tarde. É 21 que eu falei, não, é dia 31 de janeiro. Então, mais cedo, 17 ou 18 horas, chá da Helena, e às 20 horas, culto de gratidão, né, culto de ação de graças pela vida da nossa irmã Geiselena. Dia 7, então, nós temos o chá da Ana Helena, filhinha aí dos nossos irmãos presbítero Alain e Viviane, também, que está em breve estará chegando aí, né, para alegrar também a nossa igreja, ainda mais a família. Mas também no dia 7 de fevereiro, então, às 18h30, nós teremos aqui o chá da Ana Helena, né? Toda a igreja, então, convidada aí, prestigiar os nossos irmãos aí, tá? Dia 7 de fevereiro. Eu creio que eu não estou esquecendo de nada. Dia 17 nós temos reunião do conselho, se Deus quiser, reunião de planejamento, né, para o ano. E continuemos aí em oração, né, em favor também da obra, né, que está caminhando aí, graças a Deus. Então é isso, irmãos. Tá, ok. Então o conselho, juntamente com o pastor, pedimos aos irmãos que aguardem uns 30 segundos. Qual que é o nome dela? Como? Leni. Então vamos orar por ela agora também, né? E aí a gente nos despede e pedimos à igreja que aguarde uns minutinhos para o conselho e o pastor cumprimentar os irmãos lá fora. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos orar então pela vida da Leni, né? Mãe do nosso irmão Wilson. Senhor Deus, nós estamos diante de um Senhor que sabe de todas as coisas, que é soberano, e que, ó Pai, controla tudo, controla, Pai, as nossas vidas, e que dirige também todas as coisas, ó Pai. E neste sentido nós clamamos ao Senhor, Pai, nós rogamos a Ti pela vida da nossa irmã Leni, mãe do nosso irmão Senhor Wilson, zelador desta igreja. Cuida, Senhor, da Tua serva que está ali hospitalizada, Pai. Sabemos que o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, mas também, ó Deus, estamos debaixo da Tua vontade, ó Pai, que é boa, perfeita e agradável. Ó Pai, visita ela, visita o nosso irmão Wilson, dando ele também, ó Deus, força e disposição para acompanhá-lo, ó Deus. E que o Senhor esteja confortando ali o seu leito, tirando, ó Deus, todo o incômodo que a distância do lar pode causar. Ó Deus, cuida da Tua serva, cuida do nosso irmão e dos demais irmãos também, que o Senhor conhece a cada um. Nós oramos e agradecemos, rogando que nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.